Salve família, firmeza? Camarada Janderson aqui, certo? Funkeiro comunista. Hoje a gente vai falar sobre vestibular e meritocracia. Vou mostrar dois vídeos aqui que demonstram o quanto esse papinho de meritocracia só serve para esconder as contradições sociais. E vou aproveitar também e explicar por que eu sou a favor do fim do vestibular. Mas antes de prosseguir o vídeo, aproveita para se inscrever no canal se você não fez isso ainda. Ativa o sininho e deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho. E você pode ajudar a financiar esse trabalho através do Pix ou do Apoia-se, que vai aparecer na tela e também vai estar na descrição. Vamos lá. No primeiro vídeo, nós temos aqui uma jovem, evidentemente rica, mostrando sua rotina antes da prova do Enem, esbanjando auto-organização e jogando na nossa cara que nem todos os estudantes têm as mesmas 24 horas. Dá uma atenção no vídeo aí. Como foi o meu último dia de estudos pré-primeiro dia do Enem? Hoje é sexta, dia 1º de novembro, meu último dia de revisão antes do dia 1 do Enem. Acordei 5 horas, arrumei a minha cama, abri a janela, troquei de roupa, terminei de me arrumar, fiz minha skincare. Novembro chega e já começa a melhor época do ano. Enchi minha garrafa térmica da Tuyo e eu estou viciada em fazer cappuccino para estudar. Então eu sempre faço um cappuccino, estudo e só depois tomo café da manhã. Estudei das 5h45 até as 8 e eu fiz tudo que eu precisava fazer nesse tempo. Depois fiquei uns 10 minutinhos fazendo meu controle financeiro do mês. E 8h30 fui fazer o meu café da manhã. Geralmente eu tomo café da manhã 7h30 e volto a estudar, mas hoje eu fui tomar café da manhã mais tarde e tinha estudado tudo que eu precisava. Troquei de roupa e é claro que o conjunto é da minha marca. Hoje foi dia de treinar inferiores e depois fiz 20 minutos de bike enquanto eu comecei a editar esse vlog. Tomei banho às 11h50, almocei e depois terminei de me arrumar. Eu ia sair com o João Pedro depois da aula, então eu já fui arrumada pro cursinho porque de lá eu ia direto encontrar ele. Minha aula começa às 1h30 da tarde, mas eu assisti só os 3 primeiros horários porque a nossa sessão era 4h45. Fomos assistir Todo o Tempo que Temos. É um filme muito lindo, muito emocionante. Eles deram até um lencinho porque você vai chorar muito. Eu fiquei assim, após o filme, já tinha passado 30 minutos que tinha acabado e o João Pedro ok. Graças a Deus, meu namorado é leitor, então vamos à livraria juntos, ficamos lá um tempinho, depois fomos para minha casa e jantamos. Coloquei meu pijama, me preparei para dormir e fui dormir 11 horas. Beijos e boa prova no domingo. Pois é, isso aí que você viu. Agora, nesse segundo vídeo, vemos estudantes da cidade de Lizarda, no interior do Tocantins, empurrando um ônibus escolar que se entalou numa estrada de barro completamente precária, às 6h30 da manhã, enquanto eles iam fazer a prova do Enem. Eles fariam a prova na cidade de Novo Acordo, também interior do Tocantins, a mais de 160 quilômetros de distância de Lizarda. Eles saíram de Lizarda às 3h30 da madrugada para ir fazer a prova do Enem. E aí, mano, o que fica evidente com essas imagens é que na sociedade brasileira, de um lado, existe uma minoria de brancos, ricos ou de classe média que já cresceram com a faca e o queijo na mão. Essa moça, por exemplo, provavelmente teve um processo de alfabetização plena, acompanhada. Deu pra ver aí que ela consegue parar pra estudar mais de uma vez no dia. Ela faz atividade física. Ela dorme numa cama de princesa que custa mais do que meu aluguel por mais de um ano. Ela deve ter estudado em escola particular. E veja só, ela é empresária. Antes mesmo de prestar vestibular, ela já tem a própria marca dela. Olha só a vida dessa menina. Nada parece chato pra ela. Ela consegue fazer com que no dia nada atrapalhe os seus estudos. E aí, do outro lado da sociedade brasileira, existem milhões de jovens da classe trabalhadora que gostariam muito de passar no vestibular, mas para isso precisam lutar contra um leão por dia e passar por diversas dificuldades estruturais na vida. Às vezes moram mal, passam perrengue financeiro, passam por excesso de estresse e preocupações precoces com outras obrigações da vida, como cuidar de um parente, arrumar uma casa, trabalhar para ajudar a família, dentre outros desafios. Em suma, nós estamos falando aqui de jovens que sonham com a graduação, se esforçam, estudam, geralmente não cometem crimes e não fazem mal a ninguém durante a vida toda e mesmo assim não conseguem se emancipar socialmente através do sistema educacional brasileiro. E aí, no meio desse cenário, diante desse conflito, o vestibular aparece como uma barreira entre o estudante pobre e a universidade, enquanto para o estudante rico, o vestibular aparece como uma ponte para o futuro. E aí, geralmente, quando eu digo que sou da UJC, a União da Juventude Comunista, a Juventude do PCB, e sou contra o vestibular, muita gente se espanta, acha radical demais, acha um exagero, acham que é impossível. Mas é o seguinte, parça, em primeiro lugar, nós não somos contra você, estudante, vestibulando,
prestar o vestibular. A gente não é contra isso, porque ele já existe. Não somos contra a sua ação de prestar o vestibular. Nós somos contra a existência do vestibular. E é importante estabelecer essa diferença para não criar confusão. A UJC é tão a favor de você prestar o vestibular que em alguns locais a gente apoia cursinhos pré-vestibulares. A gente constrói junto com estudantes e professores iniciativas para ajudar os jovens da classe trabalhadora a acessarem o ensino superior. Mas acreditamos que o correto mesmo seria o vestibular nem existir e esse acesso ao ensino superior ser automático, direto, tá ligado? E nós não somos os únicos a chegar nessa conclusão. Essa pauta contra o vestibular não é uma novidade na história do mundo. Na Argentina, no Uruguai, em Cuba, na África do Sul, no Marrocos, no Egito, em diversos países europeus e do mundo, não existe vestibular. E nem todos esses países foram governados pela esquerda. Mas diferente do Brasil, eles chegaram à conclusão de que o conhecimento organizado da sociedade, o ensino superior, precisa ser um direito de todos e não de uma minoria de privilegiados. Nesse sentido, nós apoiamos o fim do vestibular também no Brasil com base na seguinte leitura. Na esfera das relações entre as pessoas no capitalismo, as relações sociais, tudo é capaz de virar uma competição. Porque a competição ela está na essência do sistema capitalista. A competição está no mercado de trabalho, a competição está na concorrência entre os capitalistas. E não seria muito diferente o acesso ao conhecimento organizado da sociedade, o ensino superior, onde vai existir uma corrida para ocupar os melhores postos de trabalho. E num contexto de desigualdade, evidentemente, essa corrida vai se dar de forma desequilibrada entre pobres e ricos. Existem diversos dados que revelam esse tipo de desigualdade. Eu separei dois que achei interessante e vou compartilhar com vocês aqui. Tem um estudo feito entre 2017 e 2018 pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Programa Nações Unidas pelo Desenvolvimento, que revela que entre os mais pobres, o número dos estudantes que concluem o ensino médio é de 46% contra 94% dos estudantes ricos. Ou seja, quase metade dos estudantes mais pobres sequer concluem o ensino médio, enquanto quase a totalidade dos estudantes mais ricos concluem o ensino médio. Então perceba, antes mesmo da fase dos vestibulares, o sistema de ensino já filtra uma parcela significativa dos jovens pobres. E um outro levantamento publicado pelo Estadão e cujos dados foram extraídos do MEC e do SISU mostram que entre 2013 e 2021 a chance de um aluno branco da rede particular estar entre as notas mais competitivas do Enem, aquelas que te possibilitam ingressar nos cursos mais cobiçados, direito, medicina, a chance desse estudante branco da rede privada de estar entre essas notas é de 33% contra 7% dos estudantes pretos, pardos ou indígenas. E quanto mais para trás você for na história, levantando dados relacionados ao acesso ao ensino superior, maiores serão essas diferenças de classe e de raça. E até mesmo de gênero, viu? Principalmente entre os mais pobres. Tem uma matéria que eu vou deixar aí na tela da revista Piauí que mostra isso também, ó. Diferença de desempenho no Enem entre homens e mulheres é maior entre os mais pobres. E aí, dos candidatos que declararam ser de família sem renda, as mulheres obtiveram em média 466,96 pontos. Já os homens tiveram 477,86 na média geral. Homens com 11 pontos a mais do que as mulheres, na menor faixa de renda. Enquanto na maior faixa de renda, essa diferença entre homens e mulheres é quase nula. É questão de 1 ponto, tá ligado? É por isso que esse papo de meritocracia, mano, já encheu o saco, tá ligado? A verdade é que na maioria das vezes esse pensamento chega a ser arrogante e individualista. É deprimente ouvir, principalmente da boca de gente pobre, que cada um merece a vida que tem, basta se esforçar, dentre outros pensamentos. Qual que é a fita, entendeu? Sai desse beco escuro aí, mano. Isso tudo aí é ideologia, tá ligado? Ou seja, são aqueles pensamentos que fazem a gente se conformar e justificar automaticamente qualquer problema social com a mesma narrativa que a burguesia usa. É se conformar e justificar desigualdades com base na leitura social mais fácil possível. E aí, mano, como eu cresci e vivo até hoje na periferia, eu sei muito bem que esse pensamento ganha mais força quando nós ou alguma pessoa
pessoa que a gente conhece consegue sucesso profissional mesmo depois de muita dificuldade. Esse pensamento ganha força quando a gente percebe que tem sim uma minoria de pobres esforçados e que se disciplinam a vida toda, que vão lá e conseguem alguns sucessos na vida. E assim fica até fácil a pessoa pensar que quem batalha consegue. Mas é importante, gente, as pessoas que pensam assim pararem de achar que o mundo gira em torno da história delas ou das pessoas que ela conhece. É importante, acima de tudo, a gente passar a considerar as contradições que estão na nossa cara e parar de se basear em pequenas histórias, em reportagem de superação de um jovem que não tinha nada e tirou a maior nota no Enem na cidade tal. Beleza, mano, histórias bonitas, legal, eu fico realmente feliz por essas pessoas. Mas não é porque fulano de tal venceu uma guerra de Davi contra Golias, passou dificuldade e hoje é graduado, que eu vou deixar de considerar as várias contradições generalizadas na sociedade, que ao mesmo tempo que não atinge um ou outro, atinge milhões de pessoas. Então é isso, exceção não é regra. Enquanto não for, tá errado, tá ligado? A gente não tem que ficar se baseando nas exceções. Todas as desigualdades sociais têm uma história. E é importante investigar essas histórias antes de sair tirando conclusão por aí. No Brasil, por exemplo, durante toda a história colonial e imperial, a esmagadora maioria do povo sequer tinha acesso a qualquer sistema formal de educação. A educação vinha da vida mesmo, dos aprendizados por aí. A comunidade negra aprendendo com a comunidade negra, a comunidade indígena aprendendo com a comunidade indígena, e todo mundo tendo que aprender com o trabalho e com as labutas do dia a dia. E claro, predominava a catequização das pessoas também, né? Por parte da igreja, que dava a educação para as pessoas. Educação. Existe uma complexa história da falta de acesso ao ensino superior no Brasil. Tem vários episódios históricos que são emblemáticos. Eu consegui reunir alguns aqui e vou compartilhar com vocês alguns marcos principais que constatam as dificuldades dos setores oprimidos do Brasil de acessarem a educação. Em 1837, por exemplo, no Brasil Império, durante o período da regência, aquela coisa toda, foi sancionada uma lei para proibir pessoas escravizadas a acessarem escolas públicas e revogar a lei anterior, de 1827, que não proibia claramente. Então, ao invés de evoluir, os caras regrediram o bagulho pra nós, tá ligado? Pra você ver como é reacionária a classe dominante do Brasil. O estatuto anterior, de 1827, não proibia negro de estudar, na teoria, mas na prática, negro não podia estudar porque era escravo. E nos raros casos em que era livre, sofria vários tipos de reprimenda, que você pode imaginar, né? E aí, por outro lado, o branco no Brasil nunca foi proibido de estudar. Nem os descendentes de colonos, nem os descendentes de operários europeus, naquela leva da transição entre o século XIX e o século XX. Nem branco pobre, nem branco rico foi proibido de estudar no Brasil. Já os negros, indígenas e setores escravizados foram privados desse direito por mais de 400 anos. E aí tem outro marco interessante. De 1843 até 1911, quando foi criado o primeiro exame de ingresso no ensino superior, apenas os alunos da escola mais tradicional e elitizada do Brasil, a Dom Pedro II, lá no Rio de Janeiro, tinham habilitação para ser enviados para o ensino superior. Outras instituições não podiam enviar alunos para o ensino superior. Então, olha como era restrito, né, mano? Ainda em 1911. E aí, na ressaca da abolição da escravidão, as meninas negras eram enviadas, geralmente, aos orfanatos para aprender a ser empregada doméstica, e os meninos negros eram enviados para os postos de trabalhos rurais ou urbanos mais precários. Meninas e meninos negros, na mesma época, mesmo depois da escravatura, eram automaticamente encaminhados para semi-escravidão, porque grande parte era órfão, tá ligado? Só depois de 1911, outras instituições passaram a poder enviar alunos para o ensino superior, mas até os anos 30 e 40, por exemplo, ainda existiam diversas restrições. Descendentes de pessoas escravizadas ainda eram proibidas de ingressar em algumas instituições. Apenas nos anos 60 houve uma expansão do ensino médio no Brasil, mas até então era necessário fazer uma prova para ingressar no ensino médio. Não era como é hoje, uma obrigação de todo jovem. E ainda nem todas as escolas estavam habilitadas para enviar jovem para o ensino superior, mas apenas a partir dos anos 60, tanto o ensino básico quanto o ensino superior foi sendo expandido no Brasil, mas não por boa vontade dos políticos. Era na medida em que o mercado interno precisava de mão de obra, tanto a qualificada quanto aquela mão de obra para os postos de trabalho mais baixos da sociedade.
Então era necessário alfabetizar uma parcela significativa da população, que inclusive a esmagadora maioria era analfabeta. E o Enem, por sua vez, que foi criado em 98 pelo governo FHC, mas foi no governo Lula que se tornou critério para ingresso na universidade, apareceu para democratizar essa competição para entrar na universidade, que antes era uma competição entre poucos, e com o Enem passou a ser uma competição entre muitos. É um avanço, mas não resolve o problema, mas é um avanço. As cotas também apareceram como um avanço. O problema é que isso tem limite, né? Porque sempre nessa competição desigual, os mais pobres ficam com as piores vagas. Mas é com base nessa leitura crítica que nós acreditamos que o vestibular não deveria mais existir. Porque ainda hoje ele serve como uma espécie de filtro social e racial para dificultar o acesso de negros e pobres nas universidades. E, consequentemente, afastá-los dos melhores postos do mercado de trabalho, afastá-los dos laboratórios científicos, afastá-los da estrutura do Estado, afastá-los dos cursos de direito, dos cursos de política, de ciências sociais. É para isso que serve o vestibular. Quando criaram o vestibular no Brasil, não criaram para pobre, criaram para rico, porque pobre nem estudava. Inclusive, até ontem, tinha ministro da Educação no governo Bolsonaro dizendo que universidade deveria ser para poucos, que as pessoas deveriam procurar mais curso técnico para ser operário comum, porque a universidade era para poucos. E aí, cabe finalizar aqui com uma provocação. A quem interessa dificultar tanto o acesso ao conhecimento? Quem sai satisfeito com isso? Quem sai ganhando com isso? Por que precisa ser tão custoso para nossa vida assistir uma aula de um professor universitário? Por que isso tem que custar um esforço incalculável? Qual é a lógica? A impressão grosseira que fica é que os mais escolarizados, os mais ricos da sociedade têm segredos que eles contam nas salas de aula que a gente não pode saber. Enfim, é com base nessa leitura que eu sou contra a existência do vestibular, que eu não acredito nesse papinho de meritocracia. É por isso que eu apoio o movimento por uma universidade popular e o movimento por uma escola popular, que é uma luta que a UJC tem travado há um tempo, e é por isso que eu apoio que o ingresso nas universidades brasileiras seja automático. E para isso é preciso investir em estruturas públicas de educação, aumentar a quantidade de vagas para poder enfiar todo mundo lá mesmo, porque é assim que acontece em outros países e nada colapsa por causa disso. Aqui, ao que me parece, os riquinhos têm nojo, de estudar do lado de pobre, ele acha injusto, ele acha inadmissível, Aí decidiu criar a merda de uma prova avaliativa, para ver se dá uma eliminada, para ver se dá uma purificada. E é isso, seja contra o vestibular. E se você curtiu esse vídeo, deixa isso registrado no seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar mais outros vídeos. E caso você tenha gostado mesmo e possa fazer isso, contribua financeiramente através do apoia-se, apoia.se/camarada Janderson. Você pode fazer um apoio mensal de qualquer valor para mim, ou através do Pix. Manda um dinheiro avulso aí, o valor que você quiser, através do QR Code ou da chave Pix. Fechou? Tamo junto, família!